O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado e natalino cidadão real, se é que você está me entendendo, por conta deste cenário absolutamente temático. E nesse sentido, o programa Cidade Real já entra na reta final do ano, onde, nessas edições de dezembro especialmente, procuramos tratar de temas mais adequados ao espírito natalino, ao momento da consagração do momento, da confraternização, do congraçamento, até porque precisamos também elevar o nosso espírito e a nossa alma, sobretudo demonstrando gratidão pelo término de mais este ciclo e traçando perspectivas para o próximo. Entretanto, e sempre temos um entretanto, ainda nesta edição, trataremos de uma questão absolutamente, eu diria, neste momento, tensa. No que se refere às relações que contornam a prestação de serviços públicos por uma determinada concessionária que está tentando, de todas as maneiras, superar desafios. E talvez você que seja mais atento a essas divulgações já identifique de quem seja. É preciso, evidentemente, tê-las conosco para prestar informações do seu interesse, uma vez que a relação é absolutamente compulsória, ou seja, não se tem outra alternativa para se utilizar dos serviços prestados por esta concessionária. E Nova Friburgo é pródiga nesta estratégia. Se não, rapidamente citando, águas e esgoto, limpeza pública, iluminação pública, operação de rodovia, funcionamento do teleférico e administração das rodoviárias, incluindo-se o transporte coletivo da população, são prestados por concessionárias. E aí, de uma forma assim, muitíssimo objetiva, particularmente entendo que a obrigação do poder concedente deveria ser conceder e fiscalizar. Simples assim. É preciso que haja uma estrutura mínima capaz de realmente ter um relacionamento mais cordial com as empresas, privilegiando, sobretudo, o interesse dos seus usuários nas mais diversas áreas de prestação de serviço. Seria algo assim extremamente profícuo, e é um termo ótimo, neste ano que Nova Friburgo comemora o seu bicentenário, como, por exemplo, a criação de uma agência municipal de fiscalização dos serviços concedidos, o que não temos mais tempo em 2018. Mas ainda cabe ao governo municipal, que tem mais 2 anos de gestão, talvez oferecer à população, sobretudo, que é quem paga toda esta conta, uma estrutura de tal natureza, para que aí sim, de maneira independente, pudesse, sobretudo, ter essas relações absolutamente baseadas na legalidade do escopo jurídico, que é outro termo ótimo também, defendendo, conforme eu disse, os interesses da população. Seria um projeto de governo e não de poder. Fica aí, mais uma vez, a minha sugestão, já repetida em inúmeras outras ocasiões. E nesta edição, procurando levar até você informação de utilidade pública, estaremos aqui cuidando dos aspectos que contornam uma dessas relações
que por vezes tem sido bastante conflituosa. E tentaremos entender as razões desses conflitos que também entendo são causados, sobretudo, pela ausência de informações. E o programa Cidade Real tem como objetivo, como missão, levar até você, semanalmente, informação de utilidade pública. Sendo assim, com a proteção de Deus sempre e as bênçãos de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 3 de dezembro de 2018. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. O tempo não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro! Cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio EBMA. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, especialmente a partir desta primeira edição de dezembro, quando estaremos tratando de temas, eu diria, menos tensos, mais apropriados ao espírito natalino. Entretanto, nesta edição, conforme eu disse na abertura, no meu editorial, levaremos até você esclarecimentos sobre uma relação compulsória, ou seja, obrigatória, entre os usuários de Nova Friburgo, da nossa sociedade, da nossa comunidade, que, desta maneira, quando precisam utilizar os serviços de transporte coletivo, têm que fazê-lo obrigatoriamente através da concessionária Nova FAOL, que assim tem esta concessão, se bem que ainda não está totalmente, eu diria, regularizada, e trataremos desse aspecto durante essa edição, para que se desloquem pelos 934 quilômetros quadrados do nosso município. E dessa forma, temos a satisfação de receber aqui... Como vai, Zori? O companheiro, amigo, figura das mais solícitas, Paulo Antônio Carrilho Valente. Poucos conhecem o seu nome por inteiro, como eu faço, mas é um hobby meu, que nesse momento comparece, e queremos agradecer a sua aceitação do nosso convite, a direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. Seja muito bem-vindo, companheiro. Obrigado, Zé. A honra, como sempre, é toda nossa, é ter a oportunidade de estar aqui conversando com você,
prestando os esclarecimentos aí que são necessários à população de Nova Friburgo. E a gente está aqui, mais uma vez, aí à sua disposição para ouvir o que você tem a perguntar, se responder dentro da nossa possibilidade e, principalmente, falar desse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em Friburgo já há 1 ano e meio e que vem dando aí os resultados muito bons. Nessa pauta de perguntas e respostas, inicio lhe indagando acerca da sua produção de ovos orgânicos. Bom, Zuri. Que você, recentemente, quando esteve aqui, nos apresentou uma produção bastante promissora desses ovos. Trata-se de um hobby, de uma questão que lhe traz satisfação pessoal, ou seja, você se mostra multidisciplinar? Eu acho que é mais um hobby. Mais um hobby. Mas como todo hobby, né? Acho que a pessoa trabalhar com aquilo que gosta. Eu tenho o privilégio de trabalhar com uma coisa que eu gosto muito, que é transporte, com empresa de ônibus. Então isso já é um prazer muito grande para mim. E agora na minha casa aqui, como tem um quintal grande, a gente começou a criar umas galinhas assim, mais por hobby mesmo. Tinha um espaço lá destinado para isso, e a gente foi colocando lá as galinhas, e elas foram pondo, e a gente começou a ver essa questão dos ovos orgânicos. Então, a produção vem crescendo, o plantel também está crescendo. Tinha umas galinhas Rod, agora tem Longhorn, tem índio gigante, tem umas garnizés, galinhas caipiras também. A gente continua testando aí a alimentação delas, sempre com material orgânico, sem remédio, sem nada. A única coisa que não evoluiu do último programa que falamos disso para cá foi a questão da caixa de ovos. Da embalagem. Da embalagem que a gente quer fazer com material que seja biodegradável. E até agora a gente continua com o problema do custo dessa caixa ser maior do que o custo dos próprios ovos, correto, que inviabilizaria essa comercialização. Mas os estudos continuam, o plantel também está evoluindo lá, a gente tem feito uns cruzamentos de uma raça com outra, mas uma coisa mais experimental, para ver aí como é que vai a produção, como que a gente consegue tirar a maior produção a partir de um mínimo de despesa dentro dos preceitos da criação orgânica, que isso é muito importante. Sensacional. Quando o projeto estiver mais evoluído, faremos aqui uma edição só tratando disso. Eu conversei hoje com a Luciana de manhã nos bastidores, sim, até quando falávamos no Elbus, e esse assunto surgiu na pauta, então pode ser que para frente tenha algum programa que a gente participe, falando mais especificamente dessa questão da avicultura orgânica, muito que eu acho que é muito importante. Sensacional. O programa Cidade Real também se mostra assim, bastante empolgado com esse seu projeto, que é absolutamente sensacional. Muito bem, amigo. Muito obrigado. Feita essa introdução de maneira descontraída, já lhe coloco a seguinte questão para sua análise. A concessionária que presta serviço de transporte coletivo em Nova Friburgo está funcionando irregularmente na cidade em função de notícias veiculadas na imprensa, nos veículos de comunicação, mostrando que não houve o devido entendimento entre poder concedente e empresa concedida no que se refere a essa prestação de serviços com a homologação definitiva de um termo de ajustamento de conduta conhecido como TAC. Qual é a situação de momento? Bem, próximo da finalização do contrato, né, de concessão, que terminou em 23 de setembro passado, a gente conversando com o Ministério Público, em torno de uma ação civil pública, foi proposta a criação de um TAC, a assinatura de um TAC, em que a empresa se comprometeria a se resolver determinados problemas, a certo tipo de atendimento aí que melhoraria a condição de transporte. Envolvia também uma série de exigências para a Prefeitura, que foram colocadas ali pelo Ministério Público, e com isso seria possível, com a assinatura desse TAC sendo homologado pela Justiça, se fazer uma prorrogação do contrato, não uma prorrogação, eu não sei bem qual o termo jurídico que se aplicaria a isso, mas um termo aditivo, em que o contrato ele poderia ser prorrogado por até 12 meses, e dentro desse período a Prefeitura se compromete
a realizar uma nova licitação. Acontece que esse TAC não foi homologado ainda pela Justiça, foram feitas uma série de questionamentos sobre ele, e essa questão está andando aí. Nesse meio tempo, se trocou o secretário de governo, se trocou o procurador-geral do município, e esse processo ele vem sendo conduzido até mais pela parte da prefeitura junto ao Ministério Público. Daquelas cláusulas que caberiam à empresa assim resolver, já todas praticamente foram resolvidas. Se há alguma coisa que não foi resolvido, ainda depende do primeiro passo ser dado pela prefeitura, que é colocar algumas especificações, promover um plano de reestruturação do sistema de transportes, uma série de coisas aí que dependem da ação da prefeitura para que a Nova FAO possa tomar as providências dela. Então, hoje, eu te digo que é uma situação que a gente continua prestando o serviço e na expectativa de que toda essa questão jurídica seja resolvida. Mas isso vem sendo conduzido pela Prefeitura, pela Procuradoria, junto com a Secretaria de Governo, com a nossa participação quando somos chamados a dar alguma ideia, alguma opinião, e vem sendo acompanhado aí pelo nosso departamento jurídico também. E nesse mesmo viés, quais são aqueles desafios que a concessionária ainda precisa superar, conforme um slogan muitíssimo bem desenvolvido, com criatividade, eu diria até provocante, que consta de toda a mídia da empresa, que permita a Nova FAO prestar um serviço melhor aos seus usuários, corrigindo as falhas que ainda existem, no que se refere ao cumprimento de horários, as linhas circularem regularmente de maneira a atender a população, com mais conforto, com mais segurança, reduzindo-se, evidentemente, aquelas situações que retiram os carros, que é um termo que o setor usa de circulação, enfim. Quais são aqueles desafios que ainda precisam ser superados? Olha, Zuri, a primeira coisa que nós fizemos aqui, depois de entender a empresa, de planejar a empresa que se queria, foi realizar os investimentos, que investimos no sistema de GPS, que, reputo, é um dos mais desenvolvidos, acho que, do país, que permite a interação com o motorista, a interação com os usuários ali em tempo real. Então, o que a gente fez? Fez uma série de estudos, uma série de análises, fez uma programação toda para poder fazer um atendimento com qualidade, porque não adianta eu me pautar por uma tabela de horários de 10 anos atrás. A cidade evoluiu, o trânsito da cidade piorou muito. E eu vou te falar sobre isso, sobre a questão da mobilidade da cidade. Então, o que aconteceu? A gente levantou primeiro o que eu tenho que melhorar. Primeiro foi feito investimento em frota. São 59 ônibus novos aí em operação. Depois, o investimento na recuperação dos ônibus que apresentavam falhas mecânicas, problemas de falta de pneus e tudo. Isso tudo já foi explicado, já foi superado. Depois, a questão da comunicação. Como que eu posso falar com o usuário? Como que a informação pode chegar? Porque não adianta eu ter uma tabela colocada num quadro, num site ou alguma coisa, e o passageiro olha aquela tabela que não consegue ser cumprida. Ela não consegue ser cumprida, às vezes, por um problema de falta de pessoal, de atraso na chegada para o trabalho. Todo o nosso pessoal foi preparado, a gente hoje tem a escala cheia, completa, tem pessoal de reserva, isso não é problema. Questões de manutenção, a gente vem trabalhando nisso, já houve uma melhoria significativa, alguns pequenos pontos vêm sendo ajustados, mas em breve a gente não terá mais esse tipo de problema. E, por último, vem a questão da mobilidade. Por quê? Você projeta, pelas informações que você colhe do GPS, pelos programas que a gente tem de logística, você faz uma programação ideal. Aí uma carreta enguiça, ou tem um carro de passeio mal estacionado. Então, a gente volta e meia comunica a população. Ou a estrada fica interditada. A estrada fica interditada. Por conta das chuvas intensas. Exatamente. Então, são coisas que não dependem da empresa. Então, se a Águas de Nova Friburgo ela resolve realizar uma obra em determinada rua e bloqueia a passagem do ônibus, então eu já não posso atender aquela comunidade. Ou então tem um acidente no meio do caminho e às 9 da manhã, a segunda viagem do ônibus atrasa, ele tem que dar 10 no dia. Se a segunda atrasou, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, elas vão atrasar também. Certamente. Entendeu? Então, o grande desafio hoje para a gente, tecnologia, nós temos.
Programação, nós temos. Equipe, nós temos. Trabalhamos muito em cima disso. Comunicação com a população, que é o principal. Sim. Hoje, todas as nossas linhas têm um grupo de WhatsApp. Então, se você quer saber, você participa ali ou entra no nosso site, tem um aplicativo lá que você consulta a linha que você quer, qual a posição do ônibus, que vem com o nome do motorista, vem a velocidade média que ele está desenvolvendo, o tempo que ele deve demorar para chegar até o ponto que você está. Então, tudo isso já foi disponibilizado para a população e é bem utilizado. Os canais de comunicação para reclamações eram 2, hoje são 5 canais. Então, tudo isso vem funcionando bem. Agora, o que é que não depende da empresa? O que depende da gente foi feito. O que não depende da gente é o seguinte, olha, choveu, várias vias ficam enlameadas, a gente não consegue passar. Obras que são feitas nas ruas, bueiro que afunda, pista que cede, esse tipo de coisa. Não há como a gente fazer o atendimento. O que a gente faz? Antes, a empresa tinha que preparar um ofício, enviar para a prefeitura, quer dizer, o ofício era preparado, chegava na prefeitura, 24 horas depois chegaria ao gabinete do secretário, algum assessor leria, passaria para o secretário, então, no mínimo, aí 72 horas para começar a se tomar alguma providência. Hoje, com o WhatsApp, que é uma ferramenta que atende muito bom com as mídias sociais, a gente faz o quê? O nosso motorista se deparou com um obstáculo. Ele, na hora, já fotografa aquilo, encaminha uma mensagem para a empresa já comunica para a Secretaria de Mobilidade, para a Secretaria de Obras, para quem quer que possa auxiliar, assinar aquilo, e em tempo real já se passa a informação para os usuários. A rua tal está interditada, a rua tal, a linha tal não está em operação, então a gente consegue essa comunicação em tempo real, que é muito importante. Que assim, mais difícil que você ficar esperando o ônibus lá é você não saber se ele vem ou não vem. Então, hoje você tem mecanismo de consultar. Olha, o ônibus está atrasado, e a gente fala por quê? Está atrasado porque apresentou um problema técnico, está atrasado porque está chovendo, porque engarrafou, o motorista tem que ter mais cuidado. Na Black Friday agora deu um nó em alguns pontos da cidade. Certamente. A gente, desde a véspera, já vinha alertando pela experiência do ano passado. Olha, nós não vamos conseguir cumprir os horários porque teremos engarrafamentos por conta da Black Friday. E assim foi. Então, isso tudo evoluiu muito dentro da empresa e o que depende dela, finalizando, a gente vem fazendo. Agora, tem uma parte que não depende. Independe da gente abrir um buraco ou consertar, tapar alguma obra, alguma coisa assim. Então, o que a gente faz hoje? Tem canais com as autoridades que são responsáveis por essa área e, em tempo real, a gente informa eles também. Estamos com esse problema e busca uma solução conjunta para isso. Mas existe o entendimento também da empresa que algumas falhas precisam ser corrigidas. Na primeira entrevista que você nos concedeu, você disse que a situação empresarial estava péssima, que vocês encontraram uma situação de terra arrasada e que a proposta seria, com o tempo, pelo menos chegar a um estágio de razoabilidade, buscando, evidentemente, avançar e potencializar ainda mais essa prestação de serviço. Nessa escala de valores, em que prateleira se encontra essa prestação de serviço? Olha, eu te digo hoje com toda certeza que nós já prestamos um serviço muito bom para a cidade de Nova Friburgo, diante de todos os desafios que enfrentamos aqui. Eu acho que a gente hoje ainda poderia investir um pouco mais em renovação de frota, sim, mas há uma insegurança aí com relação à licitação. Será que a empresa será a vencedora do certame? Será que entrará outra? Então, como é que a gente pode fazer um investimento em mais frota se hoje o contrato que se tem é um contrato provisório? Então, não há agente financeiro que financie a aquisição de novos ônibus com base num contrato provisório, sem dúvida, que a gente não sabe se vai durar 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Então, essa dúvida paira sobre a prestação do serviço e te impede de realizar esses novos investimentos. Mas hoje temos linhas que o serviço está excelente, te digo isso. Tem linhas que o serviço está regular, mas estamos trabalhando. E tem linhas em que a gente tem dificuldades crônicas. Caso de Rio Bonito, por exemplo. Sempre que chove, a gente não consegue passar de Gaudinópolis, ali aquela região de Salinas, de Florância da Serra e tudo. Choveu, tem interdições. Pilões aí também, sempre que chove, tem algum problema.
Então, como eu falei antes, não depende da gente. E o que a gente quer fazer? Quer trabalhar em conjunto com a prefeitura, em conjunto com as entidades empresariais, com as associações de moradores. Você pode ver pela nossa comunicação com o pessoal, que a gente sempre publica. Ó, recebemos uma associação de moradores, recebemos uma comissão de empresários. Quer dizer, esse diálogo é aberto com a população o tempo todo, com total transparência. A gente continua indo em rádio, TV, dando entrevistas. É uma empresa de portas abertas. A gente tem feito sempre a nossa parte para melhorar. E para te confirmar essa melhora, eu te dou dois índices que são simples de se ver. Primeiro, o de reclamações. Nós transportamos aí, em média, 2 milhões e 100 mil passageiros por mês, incluindo aí pagantes e não pagantes. São 2 milhões e 100 mil passageiros. Tivemos 166 reclamações no mês de outubro. E mais da metade delas, não de responsabilidade da empresa, porque a gente analisa uma por uma. Sim, responsabilidade da imobilidade urbana. É o ônibus que atrasa porque está engarrafado, porque tem carros parados em fila dupla, tripla na Alberto Braune, em outras ruas, em ruas estreitas que sobem aí os morros. Você quer passar com o ônibus, quer contornar, tem um caminhão mal parado, um ônibus mal parado, e você não consegue fazer a manobra, atrasa a viagem toda. Isso hoje já é divulgado para a população. A gente fotografa e passa para todo mundo ter ciência do que vem ocorrendo. Então, você vê 166 reclamações no universo de 2 milhões e 100 mil viagens. É um índice 0,0075. Entendeu? Então, está alto ainda o índice, porque a gente quer quebrar isso aí pela metade, pelo menos. Um outro item que a gente pode falar é o cumprimento de viagens. Das viagens que são programadas pela nossa operação, no mês de outubro, se cumpriram 99%. Certo? Quando a gente chegou aqui, você perdia 15% das viagens. Para te dar um comparativo, que a gente usa muito na empresa, o índice de Londres está em torno de 98%. Londres, que tem um sistema de transporte maduro, evoluído, feito com metrô, com praticamente ônibus, com impecável. Impecável. Então, a gente hoje tem um índice de cumprimento de viagens assim, melhor. Alguns atrasos na madrugada, sim, que a gente está trabalhando seriamente em cima disso para poder se modificar. E dentro disso tudo, se vem trabalhando também para conseguir o quê? Uma redução desses custos operacionais para que a tarifa não dispare de preço também. Então, a gente tem que ter esse cuidado, dizer, fazer todas essas mudanças sem onerar a população, que já paga uma tarifa cara. Que foi também algo que você admitiu quando aqui esteve no ano passado, exatamente no mês de setembro. Se não me falha a memória, o que tem acontecido ultimamente. Agora, no que se refere também a valor da tarifa, existe um aspecto que a concessionária também vai iniciar uma atuação bastante firme no que se refere à fraude das gratuidades. Até porque, salvo o melhor juízo também, o sistema tem um índice de gratuidade em torno de 45%. Verdade. O que é um dos mais altos entre todas as concessionárias que prestam serviço no país. Esta gratuidade, ela pesa significativamente nesse cálculo tarifário. Você não tem a dúvida. Eu não vou falar quanto custaria hoje a tarifa, mas eu vou te dar um dado com relação à tarifa atual. Se eu pegasse todos os passageiros que a gente transporta, em torno de 2 milhões e 100, e dividisse a minha receita, multiplicando isso os pagantes por 3,95 e dividindo pela quantidade transportada, o que a empresa arrecada hoje por viagem efetuada está em torno de R$ 2,13. Esse é o preço que a empresa recebe por cada viagem. Que, ao contrário do que muita gente pensa, não há subsídio para essas gratuidades. Não há subsídio? Não há subsídio. Quem paga a passagem do gratuito é o passageiro pagante. O que a gente faz, então? Tenta trabalhar para combater as fraudes. Eu acho que tem uma questão de regulamentação envolvida aí. Alguma coisa tem que ser feita pela prefeitura, não só de Nova Friburgo, mas várias prefeituras aí pelo país já vêm discutindo isso, que é o peso que as gratuidades que foram concedidas indiscriminadamente, dá gratuidade. Eu diria até eleitoralmente. Eleitoralmente.
foram concedidas. Tudo bem, quem paga? Até então a população vinha pagando, os empresários que dão o Vale Transporte vinham pagando. Só que chegou um ponto que ficou caro demais e ninguém aguenta mais pagar essa passagem mais cara para dar subsídios. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem em torno de 1.000 cartões aqui que a gente vê por mês de gratuidade que outras pessoas estão utilizando. O cartão é de uma criança de 6, 7 anos e é utilizado por um adulto de 30, 40 anos. Ou o cartão é de um idoso, é utilizado por uma pessoa também de 20, 30 anos. Então, esses cartões serão cancelados e a empresa vai entrar até na justiça, se for preciso, vai denunciar essas pessoas na delegacia, que são pessoas que estão fraudando o sistema e, com isso, onerando a tarifa para quem sustenta esse sistema, para quem paga por isso. Nós temos casos de pessoas que andam 40 vezes por dia, 50 vezes por dia. 40 vezes por dia? Não é normal, quer dizer... Passa um dia dentro do ônibus. E você pega um relatório, a pessoa pega o ônibus a cada 5, 10 minutos. Então, isso tem fraude. Certamente. Que ninguém utiliza... eu tenho gratuidade. O nosso Código Civil prevê que ninguém pode abusar de um benefício que lhe é concedido... Gratuitamente. Gratuitamente. Por quê? Eu, abusando disso, estou onerando quem custeia esse benefício. Então, quer dizer, tem aspectos legais aí a serem observados. Então, a gente, essa semana também está começando um trabalho grande em cima de repressão a esse tipo de fraude. Certo? É uma coisa que é necessária, buscando-se o quê? A modicidade tarifária. Quanto mais pessoas pagarem a tarifa corretamente, mais barata sai a tarifa para todo mundo, porque tem um custo fixo para fazer a operação do sistema. Então, quanto menos gente pagar, mais caro fica para quem paga a conta e vice-versa. Qual é o rateio exatamente que você fez no início dessa abordagem, para que fique bem claro? Qual é o valor que a concessionária recebe por conta da prestação de serviço, considerando-se a elevada gratuidade que existe? Então, a tarifa hoje é R$ 3,95. Correto. A empresa ela recebe dos pagantes um valor que, dividido pela quantidade total transportada, equivale a R$ 2,13. Então, você vê o absurdo que é. Só que a tarifa hoje tinha que custar em torno de R$ 4,34. Isso já é um pedido na prefeitura tramitando, se pedindo não o reajuste da tarifa, mas sim o reequilíbrio econômico-financeiro da operação do sistema. Não é necessariamente através da concessão de uma tarifa maior. Entendeu? Tem outros mecanismos que podem ser assim, discutidos com o poder concedente, com a sociedade, para que se subsidie parte dessa operação, como vem sendo feito em São Paulo, em Brasília, em Porto Alegre, em muitas cidades. Inclusive do Estado do Rio. No Estado do Rio, no bilhete único municipal, isso já é feito. Então, o poder concedente, o Estado, paga parte da tarifa para não onerar a população. Temos um caso agora que está acontecendo em Londrina, que o sistema vem sendo licitado, que é a empresa que opera lá há 60 anos, quer encerrar o contrato, não está interessada em participar de licitação, em renovar em nada, justamente porque não é assim, remunerada. Tinha um subsídio para estudantes que foi retirado e não indicaram uma outra fonte de custeio. Então, as pessoas vão espremendo, aí chega um ponto que você não consegue renovar a frota, não consegue pagar em dia os funcionários, pagar os tributos, você não consegue pagar os fornecedores, comprar pneus, e o serviço vai se degradando. Então, essa é uma discussão que está hoje no país todo e que nós trouxemos já há mais de um ano aqui para Friburgo, e a gente vem discutindo com quem a gente tem a oportunidade de falar e expor o problema, se tem falado. Mas há que se discutir isso seriamente. Seriamente, porque do jeito que a coisa vai, está difícil hoje de operar o sistema aqui em Nova Friburgo. Nós colocamos todas essas melhorias com a mesma tarifa. Reduzimos custos, otimizamos a frota, colocamos tudo para rodar. Isso teve um preço. Agora, para frente, como que a gente vai conseguir conduzir? Então, esse é um problema sério que tem que ser discutido com toda a sociedade, porque senão, daqui a pouco, pode acontecer em Friburgo o que acontece em outras cidades. A queda na qualidade do transporte. Você vê no município do Rio de Janeiro, eram 47 empresas, hoje tem 32 em operação, ou 33. E com várias parando, sem condição de renovar a frota. O 13º agora tem muitas que não conseguiram pagar.
na primeira parcela, então. Isso tem que ser discutido. Certamente de maneira séria, de maneira, sobretudo, técnica. Certamente. Eu entendo que a decisão sempre será política, mas a solução é técnica. Cabe aos gestores decidirem e optarem pelas medidas a serem tomadas, mas sempre que sejam justificadas por critérios técnicos. E isso está perfeitamente definido nos instrumentos jurídicos que definem a relação entre as partes, como, por exemplo, o próprio reajuste tarifário, onde uma fórmula, assim, prevê esta possibilidade, eu diria obrigatoriedade. No retorno dos nossos reclames comerciais, trataremos de outras questões também muitíssimo importantes. E eu diria até que temos uma pauta quase que inesgotável com as concessionárias que aqui se apresentam, sobretudo levando até você o que lhe é de direito, além da prestação de serviço de qualidade, informação do seu interesse. Abordaremos, portanto, aspectos que são absolutamente incompreensíveis. Cito como exemplo o vandalismo aos ônibus, que particularmente entendo que são patrimônio privado, particular, mas que prestam serviço de interesse público. Esse garoto é muito bom. Nosso dublê de diretor e repórter cinematográfico, Marconi Xavier, ele é muito bom. Eu queria ter um garoto desse no meu time que milagrosamente sobreviveu ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Depois do intervalo, retornaremos com informações do seu interesse. Não saia daqui, até porque o diretor já se prepara para um rápido e breve deslocamento. Afaste-se do seu controle remoto. A Unimed Nova Friburgo trouxe um montão de bebês fofinhos para demonstrar como desejamos que seja seu Natal e Ano Novo, cheio de paz, de sorrisos e felicidade. Tudo isso é ótimo para a saúde. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Sabe aquela reforma que você adiou o ano inteiro? Vem fazer agora com a Vermar. Aqui, além das melhores condições em materiais de construção, você tem a ajuda da Lilian, nossa especialista em deixar sua casa linda. Final do ano tá aí. Bora reformar. Vermar, especialista em vender barato. A Unimed Nova Friburgo trouxe um montão de bebês fofinhos para demonstrar como desejamos que seja seu Natal e Ano Novo, cheio de paz, de sorrisos e felicidade. Tudo isso é ótimo para a saúde. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Cidade Real,
credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, desta feita, o que é ótimo, tratando das relações compulsórias entre usuário e empresa que presta serviço no segmento do transporte coletivo, evidentemente, tendo-se a participação obrigatória do poder concedente. A quem cabe conceder e fiscalizar, pelo menos no que se pretenderia. Por vezes isso não acontece por inúmeras falhas e, sobretudo, por tomada de decisões. É algo que precisa realmente, no nosso município, que tem uma pluralidade muito vasta nesse segmento, onde disse aqui no começo do programa, concessões privadas na prestação de vários serviços de interesse público. E assim deveria sê-lo. Seria um legado para Nova Friburgo nesse momento ou neste ano que comemora o seu bicentenário. Ainda dá tempo. Resta mais da metade do atual mandato do Poder Executivo e seria realmente um avanço. E não estaríamos inventando a roda, uma vez que outras cidades no país têm adotado a mesma salutar prática. Como também é salutar o convênio, o acordo, a parceria firmado entre Rádio Conselheiro FM e TV Zoom, onde você, que, por exemplo, nos ouve nesse momento, também pode ter a oportunidade de nos acompanhar pelo rádio às terças-feiras à noite, às 20 horas, e aos domingos pela manhã, às 11 horas da manhã. Sintonizando o seu rádio de maneira convencional em 87,7 MHz, ou pelo site radioconselheirofm.com.br, ou baixando o aplicativo da emissora no Google Play. E assim, toda aquela região do sofrido, abandonado e maltratado distrito de Conselheiro Paulino poderá ter acesso ao conteúdo e às explicações sempre oportunas dos convidados que aqui comparecem. O que também você pode fazê-lo baixando o aplicativo da TV Zoom, que é absolutamente sensacional. E aí, sendo assim, você pode acompanhar toda a programação da emissora no momento e no local onde estiver, em qualquer local onde estiver, se é que você está me entendendo, desde que você disponha de um sinal de internet minimamente razoável. Realmente é uma possibilidade absolutamente extraordinária, como também é absolutamente extraordinária a seguinte possibilidade que você poderá ter nesta semana. E aqui busco justamente as informações para lhe comunicar novamente que, se você tem depressão, se você não tem depressão e não deseja ter, se você quer ser ajuda eficaz para pessoas que sofrem desse mal, então esta palavra é para você. Na contramão da depressão. Sensacional. Uma palestra que será proferida em 2 dias dessa semana pelo grande amigo coach neurolinguista e naturopata, sensacional, Carlos Giacomo Magliano Neto, que esteve aqui na edição da semana passada e, mais do que uma entrevista, proferiu uma aula. Quando estará nos próximos dias 5, também conhecido como quarta-feira, às 19h30, na Associação Comercial, localizada na Avenida Alberto Brown, 111, como também no dia 6 de dezembro, quinta-feira, no mesmo horário, 19h30, no auditório do Colégio Nossa Senhora das Graças, que fica localizado anexo à instituição de mesmo nome. Sempre às 19h30. Uma palestra que vai tratar cientificamente dessa questão que denominei sendo o mal do século. As inscrições são gratuitas, não há necessidade de qualquer formalidade, uma vez que a entrada é franca. Entretanto, as vagas são limitadas. Se você tem interesse e ainda não o fez, entre
no site carlosmagliano.com.br/eventos. Se inscreva, assista, que eu tenho certeza absoluta que você estará na contramão da depressão. É um apresentador enfático, né? Muito bom, fiquei empolgado. Eu tenho certeza. Até eu vou me inscrever, me sinto na obrigação. Diante de tal irrecusável convite. Muito bom. Companheiro, e tem um outro aspecto que anunciei no término do bloco anterior, e se você começou a acompanhar a partir deste momento o nosso programa, estando na nossa audiência rotativa, tente assisti-lo do início, porque certamente informações do seu interesse foram apresentadas. Como, por exemplo, a partir desse momento abordaremos um aspecto que eu diria inaceitável e incompreensível, o vandalismo que se promove dentro desses ônibus. E ao mesmo tempo que você comenta, o nosso atento diretor técnico, Marconi Júnior, exibirá algumas imagens. Por favor, queremos ouvi-lo. Um problema sério que nós temos aqui na cidade é a questão da falta de cuidado de algumas pessoas, e eu reputo que sejam a minoria, tá? Poucas pessoas, mas fazem um estrago assim, muito grande no ônibus. Você coloca os ônibus novos, até recupera os ônibus mais antigos, a parte de limpeza, a parte de instalação, então você vê ali. Isso é um exemplo que vê ali. Alguém pegou e fez umas carinhas ali na parte traseira do banco, isso dá trabalho para se colocar. Aí um banco rasgado, temos cenas de pessoas quebrando as câmeras de monitoramento. Isso aí são pessoas que vão durante a viagem, isso é uma espuma expandida, vão arrancando os pedacinhos para ficar jogando nos outros, tipo brincando. Então são coisas que são inaceitáveis. Um banco aí que foi cortado, porque ele não rasga, porque alguém sentou com a calça jeans e tem um preguinho. Certamente. Isso foi arrancado o pedaço ali. E é um banco novo, é um ônibus novo. Então, a gente se lamenta porque se perde uma boa parte do tempo hoje, energia, material e essas coisas, para fazer o quê? A limpeza desses ônibus, para se trocar bancos, para se consertar aquelas portinhas USB para carregar celular. A gente colocou, tem pessoal que põe chiclete ali dentro. Inacreditável futebol clube. Palito de fósforos colocam ali também. Arrancam a pontinha, o encaixe. Então, para que isso, né? Tem as câmeras lá que oferecem segurança. Outro dia teve um assalto que foi filmado, está permitindo a polícia investigar quem foi assaltante. Não, tem pessoal que entra no ônibus, vai lá e mexe na câmera. Tipo assim, vira ao contrário, coloca o dedo sujo com tinta, com alguma coisa. E para quê? Entendeu? Então, são coisas que são incompreensíveis para a gente. Isso dá trabalho. Então, quando você reclama, o ônibus está em mau estado de conservação, muitas vezes é por conta disso. Que não dá tempo da gente conseguir fazer as revisões que tem que fazer, o acompanhamento. A manutenção de rotina. Essa manutenção de rotina, porque eu tenho que estar trocando o banco que está rasgado, o encosto de cabeça que foi arrancado aos pedaços ali. Tem pessoas que colam adesivos no ônibus todo que são proibidos. Você não pode colar. Dá um trabalho danado para você ficar retirando com um produto apropriado, para remover. Então, você não tem tempo de fazer o trivial para resolver esse tipo de problemas. Isso complica bastante aí a atuação. Quer dizer, trabalho, perdido à toa. Despesa que é gerada, que acaba impactando aonde? Mais uma vez na tarifa. Pois é, e prejudica a prestação de serviço. Não, sem dúvida. Porque esses bancos, evidentemente, até serem substituídos, reparados, mesmo que sejam feitos quando o carro retorna à garagem, criam uma situação absolutamente desconfortável para o usuário que tem essa responsabilidade de não danificar o que lhe serve. Pois é. Correto? Então, fica aqui o nosso apelo para que estes que promovem essas ações tenham a devida responsabilidade com o patrimônio que presta serviço de interesse público. E você que, caso esteja presente nessas ocasiões, tente colher subsídios e informe a empresa para que as devidas medidas sejam tomadas. Companheiro, feito o alerta. Agradeço. Nós estamos juntos, até porque o fazemos assim de maneira absolutamente responsável. Você que nos acompanha neste programa há mais de 10 anos
sabe que nós temos esse compromisso com informação, até porque do outro lado da tela tem vida inteligente. E por falar em vida inteligente, quero mandar um beijo à queridíssima Renata Takeda, que acumula a nobre função de esposa do nosso companheiro Paulo Antônio Carrilho Valente, que nesse momento nos prestigia com a sua qualificadíssima audiência. Querida, estou com saudades. Você é uma pessoa belíssima e vou me conter nos elogios, mas sobretudo extremamente inteligente. Então, sua presença sempre é bem-vinda. Companheiro, pois não. Com a sua anuência, obviamente. Claro, claro. Um outro aspecto também, dentre os inúmeros, e você sabe que, como também é todas aquelas concessionárias que têm a presença garantida aqui no programa Cidade Real, todas aquelas que queiram se manifestar, temos aqui a nossa grade que privilegia essas ocasiões, também temos que divulgar as boas ações. Sem dúvida. Nesse momento que o espírito natalino toma os nossos corações. E aí peço, hoje eu estou absolutamente incontrolável. Deve ter sido por conta do almoço. Um almoço afrodisíaco. Sensacional! Meu Deus, o que eu vou dizer em casa? É um canalha! Muito bem. Peço então para introduzir os comentários do diretor-geral da Nova FAOL, um vídeo que mostra justamente uma campanha que se inicia hoje, também conhecido como 3 de novembro, pela empresa. Vamos acompanhar. Bom, essa é o nosso ônibus de Natal, o Noel Bus, que é conduzido pelo Papai Noel, que é um motorista nosso, com o pessoal assistindo aí, e que visa, além de andar pela cidade com uma imagem bonita aí, com LEDs, com tudo colorida, tem a sua parte solidária, que promove o quê? Através de uma doação da Africard, que nos doou 1.000 cartões, com 2 passagens cada um. 1.000 cartões. Para fazer uma troca solidária por 2 quilos de alimentos não perecíveis. Então, o ônibus ele vai estar passeando aí pela cidade. Quem quiser consultar os pontos em que o ônibus estará diariamente, pode ver pelo nosso site, www.faol.com.br. Repita! www.faol.com.br. Porque lá nós temos as informações diárias. Todos os dias estamos divulgando pelo WhatsApp onde andará o ônibus, que estará lá com o Papai Noel, com seus assistentes, para fazer o quê? Para receber essas doações e para tirar foto também com as crianças. Ele vai circular pelos vários distritos da cidade, por todos os bairros, vai parar nas praças, nos pontos de comércio, sem atrapalhar o trânsito. Ele vai dar uma parada para dar tempo do pessoal ver, tirar foto, curtir tudo e principalmente fazer as doações que serão encaminhadas para entidades aí que lidam com as pessoas mais carentes, tentando melhorar um pouco o Natal dessas pessoas. E reforçando o convite, eu vou pedir ao nosso atento operador técnico que novamente coloque as mesmas imagens para que você observe com riqueza de detalhes este carro que foi cuidadosamente preparado pela empresa. Prossiga, amigo. A finalidade é justamente a finalidade prestar mais solidariedade. Esse projeto de solidariedade. E trazer um pouco de beleza e alegria, porque no ano passado nós fizemos isso e foi bem interessante a reação das crianças, principalmente nos distritos e nos bairros. Bom. Porque no centro da cidade tem mais movimento, tem o Papai Noel no shopping, tem a praça iluminada e tudo, mas nos bairros, em alguns deles, você não vê nada de Natal. Então, a passagem desse ônibus aí traz alegria, você vê as crianças dando tchau para o Papai Noel, pedindo para tirar foto, tudo. Esse ano o ônibus está com iluminação interna, toca música e tudo. Então foi um trabalho que a nossa equipe lá fez, todo mundo se voluntariou para participar disso. Sem dúvida. Conseguimos apoio também de algumas empresas que são nossas fornecedoras, para a gente poder desenvolver esse projeto aí e torná-lo uma tradição da FAOL aqui em Nova Friburgo. Ótimo. E aí, reiterando, durante a semana ele tem uma programação variada e nos finais de semana estará estacionado. Aos sábados ele ficará estacionado na Estação Livre, ali ao lado, o dia todo, para o pessoal poder
estar com o Papai Noel, fazer sua doação, receber lá o seu free card. No primeiro domingo agora, nesse fim de semana, ele estará em Conselheiro Paulino. No outro domingo estará no Largo de Olaria e depois no Campo de Amparo. Muito bom. São os 3 domingos que a gente pesquisou que é onde tem mais essa densidade populacional para atender aí o pessoal. E durante a semana ele está circulando aí pela cidade toda, passará por todos os distritos, todos os bairros, e quem quiser consultar, está à disposição lá no nosso site. Reiterando, com a entrega de 2 quilos de alimentos não perecíveis. Você ganha um free card com 2 passagens, que é recarregável. Então você pode conhecer também o free card, é importante aí para deslocamento pela cidade, tudo, e conhecer. Foi uma doação da free card, a quem a gente agradece aí pela participação. E aí quero reiterar você que já se sensibilizou, porque realmente é sensacional. Eu conheço o projeto, inclusive pude colaborar com sugestões. O carro, o ônibus, é extremamente interessante, criativo, divertido. Vale você comparecer, levar seus filhos, enfim, os amiguinhos para tirar essa foto. E também contribuir nesta solidariedade que a empresa, utilizando-se do que normalmente o faz durante todos os dias do ano, estará oferecendo essa possibilidade. Agora, reitero que você procure evitar a doação, e aí peço que a câmera faça o corte para a minha imagem, evite a doação de sal e açúcar, porque normalmente acontecem em grande quantidade. E aí, certamente, além daquelas pessoas beneficiadas, os hipertensos e os diabéticos agradecem sensibilizado. É um bom cuidado, eu não tinha pensado nisso. É um bom cuidado, não é verdade, amigo? É verdade. Eu, de vez em quando, tenho esses lampejos de parabéns. De criatividade. Não é apenas um rostinho bonito. Já fui, exatamente. Amigo, nós temos ainda aqui um tempo derradeiro para as considerações finais. E, nesse sentido, quero lhe fazer a seguinte indagação. Diante desse cenário que mostra, por vezes, relações conturbadas entre os poderes constituídos, tanto executivo quanto legislativo, e assim posso me manifestar com total tranquilidade, porque não sou parte envolvida, mas conheço os bastidores. Diante do cenário de imobilidade, diante de situações e circunstâncias que, por vezes, fogem ao controle da empresa, diante de todo este momento, ainda assim, a empresa, o grupo acionista, se mostra interessado em participar da futura licitação da concessão dos transportes coletivos em Nova Friburgo? Sim, sim. Quando viemos para cá, sabíamos que o período de contrato encerraria em 1 ano e meio, mais ou menos, e viemos para cá fazendo investimentos. É intenção nossa permanecer na cidade, continuar prestando o serviço aqui de uma forma cada vez melhor. A nossa postura tem sido, desde que chegamos aqui, a de total transparência. Algumas pessoas falavam, existe uma caixa preta, existe isso, existe aquilo. Teve isso. Chegamos aqui, as nossas portas estão abertas, a transparência total com relação a números, com relação a fatos, com relação à operação da empresa. Muitas pessoas que reclamam, a gente convida para conhecer a empresa, quando vão lá, conhecem a empresa, saem de lá, poxa, eu não sabia que era assim, que era tão organizado, que funcionava dessa forma. Então, a gente continua atuando da mesma forma. E tem intenção, sim, de participar da licitação. Esperamos sair assim, vencedores do certame e continuar prestando aqui um bom serviço. Mas é preciso que essa licitação que seja feita, ela seja feita com toda a técnica, com toda a questão jurídica envolvida, que se privilegie realmente o equilíbrio econômico-financeiro do serviço que se quer prestar. Todo mundo quer o melhor transporte do mundo, mas quer pagar a menor tarifa possível. É o sonho a ser alcançado. Mas existe um custo. Lógico. Então, isso tem que ser discutido. Não existe almoço grátis. Com a população. Tem que se lembrar que fazemos transporte coletivo. Muitas das reclamações que nós temos, das demandas,
são de 1 a 2 pessoas num universo de 1000. Então a pessoa chega, eu queria que mudasse esse horário porque é melhor para minha filha. Poxa, mas eu tenho 100 pessoas que pegam nesse horário. Então, para atender 1 ou 2, eu prejudico às vezes 50, 60. Então, é preciso que se tenha ciência de que é um transporte coletivo. E é preciso se pensar a cidade, que se aproveite... Coletivamente. Coletivamente. Que se aproveite essa licitação, olha, que transporte que se quer, quanto ele custa, como que ele pode funcionar. E, principalmente, que as regras que são definidas dentro do contrato sejam cumpridas, porque se cobra muito que a empresa cumpra as obrigações contratuais. Mas, em contrapartida, em 10 anos de contrato, eu acho que o aumento só saiu de maneira regular, de acordo com o que era previsto pelo contrato, uma vez. Teve anos em que não houve aumento, teve anos que foram para a justiça brigar, teve anos em que se firmou um TAC praticamente para poder ter o aumento. Só que tem investimentos feitos, tem contas que tem que se pagar. Então não existe o almoço grátis. Existe aquilo que se quer e quanto aquilo custa. E se definir quem paga. Entendeu? Exatamente. Então isso tem que ser discutido. Há que ter seriedade no trato com a coisa. E responsabilidade. Sem tornar essa questão, como acontece pelo Brasil afora, palanque político eleitoral. Sem dúvida. Correto? Você retornará aqui para oferecer mais subsídios, mas como já estamos em dezembro, queremos ouvi-lo com a sua mensagem de boas festas. Por favor, se dirigindo para aquela câmera, saúde os nossos telespectadores. Em meu nome e em nome da diretoria da FAO, dos funcionários de todo mundo, a gente deseja aos seus telespectadores e a toda a população de Nova Friburgo um Feliz Natal e que em 2019 a gente consiga alcançar os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos e tenhamos uma cidade de Nova Friburgo melhor para todos. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez aqui. A população de Nova Friburgo, especialmente os usuários do transporte coletivo, agradecem a transparência, a honestidade, a seriedade e o compromisso com informações de utilidade pública, que é a principal característica do programa Cidade Real, obviamente, além da ousadia de seu apresentador, que nesse momento, não satisfeito com a presença desse belíssimo Papai Noel, que tem movimento sensacional. Numa próxima edição mostraremos aqui ele em ação. Também incorporando o espírito natalino, este apresentador, que é totalmente, eu diria, incontrolável, imprevisto, proporcionando momentos de pânico na TV, coloca esta toquinha, este gorrinho de Papai Noel sensacional, muito bom, já buscando sensibilizar os corações aflitos para este período de generosidade e de celebração do seu aniversariante. Devemos prevalecer essencialmente o nascimento de Jesus Cristo. Encerrando, invoco novamente Deus Pai Todo-Poderoso e Santa Rita de Cássia para que nos proteja, nos abençoe, nos ilumine, sobretudo nessas relações compulsórias com as concessionárias que prestam serviços de utilidade pública em Nova Friburgo, que, como sempre digo, no término do programa, e me estendo um pouco mais, para permitir aqui uma determinada operação técnica, é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.